Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui quem nos fala é o professor Luiz Carlos. Nesse período de quarentena, vamos ter que estar aqui, né, nos adaptando para levar o conteúdo até vocês. A gente não pode deixar a peteca cair. Então, do jeito que está, a gente vai, tá? Aqui, barba por fazer, tudo ainda sendo adaptado, mas o interessante é que fiquemos em casa e que vocês possam receber todas as aulas aí no conforto, na segurança do seu lar. Ok? Como eu não estou em um estúdio, pode acontecer de um barulho aqui, outro ali, mas aí eu já vou me desculpando já com antecedência com vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos à aula, ok? Então, começando, olha só, a aula de hoje é sobre o tema da globalização, ok? Então, vamos lá, gente, globalização. Nada melhor do que começar com esse tema, né? Globalização, olha só. Um vírus que começa na Ásia, que se espalha rapidamente, que consegue ter ali uma mobilização muito forte, que ele consegue, inclusive, trazer, além dos óbitos, obviamente, né, trazer uma desestabilização financeira, econômica, absurda. Guerras comerciais, queda do preço do barril do petróleo, choca a economia do Brasil, e aí esse vírus vem para a Itália, chega até aqui, e nós estamos nesse período de quarentena, estamos, inclusive, graças também à própria globalização, ao sistema informacional, estamos podendo levar essa aula até você. Então, essa aula está chegando até você graças ao meu informacional, o meu da telecomunicação, as redes virtuais, o capitalismo financeiro, todo esse processo. Então, um ponto interessante quando a gente trabalha o conceito de globalização é dar um início no sentido do seguinte, gente, o que é globalização? Globalização é uma diminuição das distâncias geográficas. Sim, hoje nós temos um mundo cada vez menor, que inclusive Gilberto Gil, na sua música Parabola e Camará, ele falava o mundo do tamanho de uma antena, Parabola e Camará. Então, essa ideia do mundo de um tamanho de uma antena, Parabola e Camará, fala justamente sobre essa diminuição através das redes de informação. Hoje a internet ela te traz informações instantâneas, a própria TV também. Então, a relação da evolução do sistema de transporte. Hoje, o processo do capitalismo informacional, você pode comprar uma passagem através do seu smartphone. Você, através do smartphone, você acessa um aplicativo de transporte que te leva até o aeroporto mais próximo, dali você embarca. E aí a parada é o mundo. Então, a diminuição da distância geográfica, ela traz essa instantaneidade das informações, gente. Isso é globalização. Mas, por outro lado, traz também uma discrepância econômica muito forte. O aumento das distâncias econômicas, em qual sentido? O rico ficando cada vez mais rico, o pobre ficando cada vez mais pobre, a dependência econômica do mundo subdesenvolvido em relação ao desenvolvido, a relação das emergências dos investimentos dos países ricos com o objetivo de ter uma grande lucratividade em cima dos países pobres. Isso é globalização, meus queridos. Isso é globalização. Pois é. Quando eu falo sobre globalização, algumas imagens elas nos trazem justamente isso à tona. Então vamos lá, olha só, primeiro ponto. Analisando esse processo da globalização, verifique essa imagem. Como é bom viver em um mundo globalizado. O outro diz, yes. Repare que você pode observar uma coisa interessante. É que o mundo pobre, alimentando, produzindo, trabalhando para o mundo rico, essa relação está extremamente, tá, encaixada na terceira DIT, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Na verdade, já trabalhamos até isso em capitalismo, né? Então, a terceira DIT, Divisão Internacional do Trabalho, onde a produção dos países pobres gera uma grande lucratividade para os países ricos. Então, essa imagem, gente, ela é extremamente eficaz
na ideia de trazer essa informação sobre essa relação extremamente desigual economicamente, na relação de trazer esse impacto econômico e social dessas relações entre o mundo rico e o mundo pobre. Pois é, a globalização a gente pode ver de um lado bom, de um lado positivo, mas ela traz inúmeros impactos, gente. Grandes impactos ela vem trazendo nos dias atuais. Mas quais são as características inerentes ao processo da globalização? Quando é que começou o processo da globalização? Isso são questionamentos que você pode estar se fazendo em casa. Então, analisando esse processo, verifique só. Primeiro, a desconcentração do aparelho estatal. Quando eu falo a desconcentração do aparelho estatal, a globalização ela acaba também fortalecendo e se fortalecendo com o advento do neoliberalismo. O que foi o neoliberalismo? A mínima intervenção do Estado na economia. Ou seja, a relação de enxugar a máquina pública, a desconcentração do aparelho estatal através de abertura de mercado, através de privatizações, de flexibilização trabalhista, ou seja, a relação da flexibilização da legislação trabalhista e ambiental. Todas essas são características inerentes ao processo de globalização. Outra característica que é bem marcante, gente, é o surgimento de blocos econômicos e a desaparição das fronteiras comerciais. Bem, surgimento de blocos econômicos, principalmente a partir da década de 90, ok? Nós já tivemos ali realmente alguns blocos, como a partir da década de 90, temos o NAFTA, temos o Mercosul, mas também temos outros, né? Temos o bloco econômico realizado pelos países europeus, chamado Europa dos Seis, né? Quando começa ali através do Tratado de Roma de 1957. Sim, o MCE, Mercado Comum Europeu, foi o embrião do que a gente define como União Europeia, né? Que ele já vem surgindo, isso aí são cenas para os próximos capítulos, que a União Europeia ela surge no ano de 1991, através do Tratado de Maastricht. Mas, gente, primeiro ponto, vamos lá. Eu quero que vocês analisem todas as características da globalização, mas eu também quero que você traga à tona o lado crítico da globalização. Qual é a crítica que se faz hoje à globalização? Hoje é muito comum a gente ouvir falar de um termo chamado antiglobalização. Repare, a globalização ela é tão intensa, gente, mas ela é tão intensa que ela chega a ser contraditória. Por exemplo, quando eu falo para vocês sobre o surgimento de blocos econômicos, mas hoje nós temos um movimento anti-globalização que acaba deixando, enfraquecendo alguns blocos. Repare que há um enfraquecimento do Mercosul, repare que houve um enfraquecimento do Trans-Pacific Partnership, TPP, um enfraquecimento da União Europeia com o Brexit. Então, todos esses processos hoje inerentes à globalização, eles acabam sendo contraditórios. E um grande exemplo de antiglobalização é o governo de Donald Trump. Sim, com a sua ideologia, né, ou com a sua ideia, com a sua forma de governo do American First, ou seja, primeiro América. A intenção é buscar os interesses dos Estados Unidos acima de tudo. Então, por isso ele vai lá e sai do Acordo de Paris, é por isso que ele vai lá e sai do Transpacífico, né, do TPP. Então, todo esse processo, ele é muito intenso hoje ligado à antiglobalização. Então, vamos lá. Fronteiras comerciais, desaparição das fronteiras comerciais. Que contraditório é esse? Mais uma vez, Donald Trump. As guerras comerciais, alegando que a China faz um dumping social, ou seja, uma concorrência amplamente desleal. E hoje o governo de Trump está fazendo o quê? Taxando, ou seja, colocando barreiras alfandegárias em inúmeros produtos de inúmeros países.
Hoje a gente fala, inclusive, sobre essa relação da China, né? China e Estados Unidos como os dois exemplos de guerra comercial. A relação da mundialização da economia, sim. Quando eu sempre falo que um espirro nos Estados Unidos tem o poder de se tornar uma gripe mundial, isso é a mundialização da economia. E também o aumento da produção e do consumo de bens e serviços. Isso vamos também trabalhar dentro do processo da desterritorialização produtiva, do processo da terceirização das linhas de produção e por aí vai. Ok, queridos? Então, dentro dessa relação que nós vamos ver, nós vamos entrar um pouco mais dentro dessa globalização. Vamos entender um pouco mais como funciona esse movimento tão antigo, ao mesmo tempo tão atual e que ele não para de mudar, um movimento extremamente mutável. Então, vamos lá. Dando continuidade, verifiquem essa questão, por favor. Eu vou dar aqui um tempinho para vocês fazerem essa questão, tá? Só tentar mudar um pouquinho aqui para não ficar aqui para vocês. Pronto. Então, vamos lá. O desenvolvimento científico digital molecular, de certa forma, desterritorializou as localizações produtivas. Os novos métodos de organização do trabalho industrial também vão na mesma direção. Just-in-time, Kanban, organização flexível. Para quem não está lembrado, Just-in-time, Kanban e organização flexível é uma característica do modelo de produção toyotista, tá? E o desenvolvimento científico digital e molecular faz referência à terceira revolução industrial. Então, vamos lá. As mudanças descritas no texto, referentes aos processos produtivos, são favorecidas pelo... Gente, como falei para vocês, hoje toda a linha de produção, tá? Ela é totalmente desterritorializada. Em outras palavras, eu estou falando para vocês, como no início da aula, eu falei sobre a relação do desenvolvimento do sistema de transporte. Falei sobre o desenvolvimento também do sistema de informação, de tecnologia. Tudo isso a gente faz referência à revolução do meio técnico, científico e informacional. Tá bom? Meio técnico, científico e informacional. Tudo isso potencializou essa linha de produção que ela acaba sendo extremamente globalizada. Então, resolvendo essa questão, vocês já marcaram a alternativa correta? Pronto, ótimo. Então, vamos ver qual a alternativa correta? Sim. Expansão das redes informacionais, como eu acabei de falar, transporte, tecnologia, sobretudo telecomunicação, fazendo com que, inclusive, essa linha de produção ela seja extremamente desterritorializada, ok? Então, continuando na nossa aula, vou subir aqui um pouquinho. A pergunta que se faz, que sempre se faz, é o seguinte: globalização é um movimento antigo? Bem, gente, olha só. Aqui eu trago essa imagem do capitalismo comercial. Capitalismo comercial. Você repara que durante o capitalismo comercial do período das grandes navegações, eu posso afirmar que havia globalização nesse período? Pois é. A globalização que eu falo hoje, eu falo de sistema de transporte. E o sistema de transporte para a época ligava o mundo. Ligava o novo mundo, ligava o velho mundo, ligava o novíssimo mundo. O meio de comunicação que eles tinham de tecnologia, desenvolvimento de astrolábio, bússola, todos os mecanismos que na época eram definidos como tecnologia. Repare um processo interessante que a gente define como globalização. Olha só,
os chás, as especiarias, os chás que saíam da Índia, iam direto para a Europa. E eles eram adoçados com açúcar que saía do Brasil. Só que esse açúcar que saía do Brasil, ele era beneficiado pela mão de obra que vinha da África. Então, nós temos uma ligação dentro desse sistema produtivo. Índia, América, África, Europa. E aí eu te pergunto, houve ou não houve globalização nesse período? Bem, se a sua resposta foi positiva, vai combinar com a minha também, ok? Então, olha só, ligado ainda essa relação de globalização, vamos analisar o seguinte. A globalização, a gente começa a falar muito mais sobre ela, gente, a partir do fim da Guerra Fria. Nós vamos ainda estudar a Guerra Fria, mas durante a Guerra Fria nós tínhamos uma separação do mundo através de um viés ideológico. Por exemplo, nós tínhamos uma divisão do mundo, né, com viés ideológico entre capitalista e socialista, tanto é que o mundo ele era dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo. Talvez você lembre da música, né, cantada pelo Legião Urbana, quando ele fala, né, que país é esse, quando ele fala, terceiro mundo se for, piadas no exterior. Mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar 1 milhão quando vendermos as almas dos nossos índios no verão. Pois é. Então, dentro dessa relação, tá, de terceiro mundo, como é que funcionava essa classificação? Primeiro mundo eram os países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo eram os países socialistas. O terceiro mundo eram os subdesenvolvidos, incluindo o próprio Brasil. A ideia do terceiro mundo, né, relação inclusive também do terceiro estado, fazendo essa referência. Mas, o que eu quero mostrar para vocês? Que a partir do fim da Guerra Fria, algumas coisas mudaram. Por exemplo, eu vou voltar já para essa tela, mas eu vou adiantar aqui um ponto para vocês, o seguinte, que quando vem, né, o fim da Guerra Fria, essa nomenclatura, essa divisão, essa regionalização mundial de primeiro, segundo e terceiro mundo chega ao fim. Sim. Passamos agora a ter uma nova nomenclatura, uma nova divisão, levando-se em consideração não mais viés ideológicos, e sim questões econômicas. Sim, passamos a ter uma análise através dos viés econômicos. Então, vamos lá. Dentro dessa relação dos viés econômicos, nós podemos destacar o seguinte, a divisão do mundo em entre países do norte e países do sul. Olha só, os países do norte são também, quando você vê numa prova, vai vir falando o desenvolvimento tecnológico, a relação, inclusive, do domínio de capital feito pelos países do norte, chamado também de países centrais. Quem são esses países centrais? Quem são os países do norte? São os países ricos e desenvolvidos. Esses países ricos e desenvolvidos, eles passam a ter essa nomenclatura de países do norte a partir do fim da Guerra Fria. Enquanto os países do sul, esses de vermelho, são os países periféricos, subdesenvolvidos. Mas talvez você pense o seguinte, mas eu estou vendo aí no hemisfério sul, alguns países, mesmo estando no hemisfério sul, pintadinho de azul. Por que isso, professor? Pelo seguinte, por exemplo, aqui na América do Sul você tem um pontinho azul, né? Que é a Guiana Francesa. Não que a Guiana Francesa seja desenvolvida e rica, mas você vai lembrar que é um departamento marítimo da França. Então, oficialmente, não esqueçam, tá? O Brasil ele faz fronteira com a França. Pois é, curiosidade, né? E temos ali a Oceania. A Oceania que mesmo estando localizada no hemisfério sul, mas possui dados socioeconômicos de países do norte. Por isso que mesmo estando no hemisfério sul, eles estão pintadinhos aí de azul, fazendo referência ao seu dinamismo econômico, à sua potencialidade econômica. Agora vamos voltar para aquela telinha. Entrada de novos polos na hegemonia mundial.
a relação dos grupos do G7, que hoje, inclusive, né, chamamos de G20, os 20 países, né, com as economias mais influentes do mundo. E o questionamento que se faz é: temos hoje um mundo polar ou multipolar? Até pelo fato que durante a Guerra Fria nós tínhamos um mundo bipolar. Mas quando acaba a guerra, passamos a viver nesse conflito, nessa incógnita. Temos hoje um mundo polar, tendo em vista a relação bélica liderada pelos Estados Unidos, ou temos um mundo multipolar, levando-se em consideração as principais economias do mundo hoje? Até pelo fato de que hoje nós não temos mais o viés ideológico. Hoje a classificação é meramente econômica. Quer ver um exemplo? Um processo de antiglobalização. A gente fala de globalização como um movimento, né, de maior interação econômica, a fluxo de pessoas. Vamos botar aqui um exemplo de antiglobalização, mas comparando durante a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria ela foi muito materializada pela uma cortina de ferro, né, que a gente pode destacar o Muro de Berlim. O Muro de Berlim serviu para separar o lado socialista do lado capitalista, ou seja, impedir a saída de cidadãos da Alemanha Oriental em direção à Alemanha Ocidental. Então, era um muro que representava a Guerra Fria, mas era um muro totalmente ideológico, separava o socialista do capitalista. Mas quando você olha o Muro de Melilla, quando você olha, por exemplo, o Muro de Tijuana, são muros que separam, gente, o rico do pobre. É um muro totalmente econômico. Não é um muro ideológico, não é para separar socialista de capitalista ou vice-versa. O muro ele foi construído para separar o rico do pobre. Em outras palavras, impedir que o cidadão do país pobre migre para o país rico. Essa é a grande referência. Essa é a grande relação. Ok? Então, temos essas contraditórias ainda hoje na globalização. Como falei para vocês, a globalização, gente, ela é tão intensa que ela chega a ser tanto quanto paradoxal. Essa é a grande questão da globalização. Eu não sei te dizer se esse é o grande defeito ou se essa é a grande magia do processo da globalização. Então, olha só. Lembra que eu falei para vocês da terceira DIT? Pois vale salientar que ao final da década de 80 e início da década de 90, o Fundo Monetário Internacional, eles acabam criando um consenso de Washington. O consenso de Washington foi uma cartilha macroeconômica para todos os países subdesenvolvidos seguirem, caso eles quisessem ter acesso aos recursos do FMI. Que cartilha macroeconômica era essa? Controle cambial, a relação de taxa de juros, respeito à propriedade intelectual, privatizações, abertura de mercado. Então, em outras palavras, a partir da década de 90, que você vai até lembrar sobre isso, né? Que quem faz muito isso, além, começa com Fernando Collor no Brasil, né? Começa com José Sarney, mas a gente destaca Collor. Collor não completa o seu mandato, né? Dentro daquela ideia neoliberal. Aí vem lá Itamar Franco como seu vice-presidente, traz como ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, que com seus colaboradores faz a implantação do Plano Real e, posteriormente, né, ganha grande força suficiente para se eleger presidente da República e ainda estender por mais outro mandato. Essa abertura de mercado, como vocês podem ver aí na imagem, a gente destaca aí o imperialismo econômico, o imperialismo das marcas, de uma forma absurda. Mais uma vez, né, fazendo referência à banda Legião Urbana, falava justamente sobre essa questão da geração Coca-Cola. Nós somos extremamente influenciados, né, pela economia americana, desde o American Way of Life, desde o processo, inclusive, também
da política da boa vizinhança, todo o processo, tá? Desde a Operação Condor, também a influência americana aqui dentro do quintal chamado América Latina foi intensa. E nós somos bombardeados pela ideia do consumo americano, o consumismo, as marcas americanas. Então eles descem para cá e acham tudo maravilhoso, porque eles têm aqui um grande mercado consumidor, só que eles não têm concorrência. Sim, as nossas empresas não são concorrentes para o mercado americano, até pelo fato que uma característica da globalização é a nossa dependência econômica, a nossa dependência, inclusive também tecnológica, em relação aos países desenvolvidos. Sim, e dentro desse processo, né, de pós-guerra, o nosso colonizador, né, nós passamos, na verdade, deixamos de ser colônias de Portugal para basicamente ser colônias dos Estados, ser colônia dos Estados Unidos. E isso traz uma influência no nosso sistema de consumo, na relação de dependência. Então, a terceira DIT, o que é a terceira DIT, gente? Que nós vimos isso em Capitalismo. A terceira DIT que está aí para vocês, tá? Faz referência ao seguinte: a questão de nós produzimos muita lucratividade para eles, nós geramos muito lucro, ofertamos taxas de juros especiais para eles, como a taxa de juros para retorno de investimento, nós ofertamos uma mão de obra barata, nós ofertamos incentivos fiscais, e eles mandam para cá o quê? Mandamos para lá também commodities, tá? As matérias-primas e as commodities de valor no mercado nos dias atuais. E para cá, eles mandam o quê? Eles mandam tecnologia, investimentos, tendo uma lucratividade absurda nessas trocas comerciais. Por isso que desde a primeira DIT, a segunda DIT e até hoje a terceira DIT, os países ricos, no passado representado pela metrópole, até hoje mantêm a sua balança comercial, gente, extremamente favorável. Quando eu falo sobre uma balança comercial extremamente favorável, eu estou fazendo referência, eu estou fazendo relação a uma intensa lucratividade. Então, não é de se admirar a nossa dependência econômica em relação aos países ricos. Ok? Compreendido? Então, vamos passar mais uma aqui. Olha só. Essa imagem é bem interessante. Sempre que eu olho para essa imagem, eu lembro muito de uma música, que essa música é a música de Zé Ramalho, chamada Cidadão. Se você tiver a oportunidade de ouvir, ouça. Faz uma referência no micro, né, do retirante nordestino, que vai para um trabalho braçal, dentro de uma intensa mais-valia, gerar riqueza, né? Não gerar riqueza, na verdade, gerar essa mais-valia na região sudeste, trabalhar o trabalho braçal. E quando essa imagem ela vem trazendo, ela fala, festa da globalização, entrada permitida pela entrada de serviço. O que significa dizer? Significa dizer o seguinte, a interpretação dessa imagem é que hoje quem gera grande lucratividade através dessas trocas comerciais desfavoráveis, obviamente, quem gera grande lucratividade para o mundo rico somos nós, países pobres. Sim, nós geramos muito lucro, gente, para os países ricos. Mas você pode observar que dentro do processo do trancamento das fronteiras, do fechamento das portas das fronteiras, essas portas dos países ricos são sempre fechadas para os cidadãos oriundos de países pobres. Pois é, o mesmo processo xenofóbico, a relação da xenofobia, sobretudo a aversão a estrangeiros, e principalmente, né, os estrangeiros que vêm de países pobres para entrar no país rico. Essa é a festa da globalização, uma festa que nem são todos, que não são todos convidados, né? Como dizia, né, o próprio Cazuza na música,
não te convidaram para essa festa pobre. Então, dentro dessa relação, nós temos aí a ideia da liberalização econômica, onde os países ricos colocam, né, seus produtos aqui dentro dos países mais pobres, isso, como falei anteriormente, sem querer ser repetitivo, dentro de uma nossa dependência tecnológica. Temos a revolução das telecomunicações, isso é fato, e a internacionalização cultural. Gente, a relação dessa revolução nas telecomunicações, ela traz uma intensa internacionalização cultural, tendo em vista que hoje tudo deixa de ser local, gente, tudo passa a ser global. Tudo passa a ser global. Repare, quem é que poderia imaginar, anos atrás, o sul-coreano Psy tocando aqui no Carnaval da Bahia? Quem poderia imaginar, por exemplo, o Michel Teló com a música Aí Se Eu Te Pego, Rodasse o Mundo? As séries que são sucesso lá fora acabam sendo sucesso aqui dentro. Então, nós temos hoje uma internacionalização cultural, né? Aquela ideia que acaba se trazendo de, basicamente, uma aldeia global. Então, essa é a festa da globalização. Uma festa onde tudo deixa de ser local e tudo passa a ser global. Mas, essa festa da globalização, como falei, nem todos eles são incluídos. Ao contrário, muitos são excluídos, gente. Nós temos aí essa ideia da disparidade econômica, onde, como falei para vocês no início da aula, a discrepância entre o rico e o pobre vai ficando cada vez maior. Ficando cada vez maior essa discrepância. Então, essa relação da globalização, como falei para vocês, é um processo que ele não é tão bonito quanto se pensa. Ele não é tão bonito quanto se pinta. Ele é um processo excludente. É um processo que gera desemprego, que gera morte, que gera fome, que gera calamidade, que gera desigualdade, que gera concentração, que gera o mundo que nós vivemos hoje. Ok, gente? Então, olha só. Essa primeira parte de globalização nós vamos finalizar aqui, tá? Vamos tentar sempre fazer aulas entre 30 e 35 minutos e eu vou dar sequência posteriormente com outros blocos de globalização para levar para vocês o melhor conteúdo, ok? Vamos, inclusive, também colocando questões durante a aula para ficar, tá? Um pouco melhor, você vai analisando se aquilo que está sendo passado pela aula está sendo absorvido por você. Tá bom, querido? Então, muito obrigado pela atenção. Vamos ficando por aqui, tá certo? Então, tchau, tchau.